Paz seja convosco, amados irmãos. Gostaria de estar convidando os nossos irmãos, a todos, os amigos, para estarmos meditando juntamente na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e se trata sobre a restauração de Israel, cumprimento da Palavra de Deus, que foi anunciada pelos seus profetas, e as quais se cumprirá todas à risca, Então muitas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e muitas outras ainda irão se cumprir. Então nós vamos estar meditando hoje aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, aonde fala do vale de ossos secos, representando a casa de Israel antes do seu retorno para a sua terra, cumprimento da palavra de Deus, a qual se cumpre à risca, não fica nada para trás que não seja cumprido, e muitas coisas ainda irão se cumprir, aquele povo que jamais sairá dali, da sua terra, a terra que Deus deu para eles, por possessão eterna. Então isso nós vamos ver através das Escrituras, através da Palavra de Deus. Então eu convido para estarmos meditando juntamente. Então convido para estarmos lendo aqui em Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao 14, palavras que foram anunciadas pelo profeta de Deus, fazendo a vontade do Eterno. Veio assim, capítulo 37 de Ezequiel: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. E então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que me dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis,
e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e eu fiz, diz o Senhor. Amém. Então nós vamos ver através aqui desse estudo que Deus levou o seu povo de volta, que havia sido espalhado entre as nações, para a sua terra. E o povo de Israel jamais vai sair dali, nunca mais. Porque nós vamos ver que Deus, ele cumpre a sua palavra em todos os sentidos. Tudo que sair da boca de Deus se cumpre. Então, por isso que nós devemos estar meditando na palavra de Deus, porque Israel estava como morto, estava sem pátria, esparramado entre as nações, e um dia ele se tornou uma terra, ou seja, um estado, Então nós vamos ver isso, o cumprimento da palavra de Deus que se cumpriu ali em 1948. Então, através desses estudos nós chegaremos e nós veremos que Deus tem promessas para esse povo, e esse povo jamais vai sair dali, porque ele está na sua terra, na terra que Deus deu para eles, A introdução da lição, na verdade, vamos aqui num verso que diz aqui, Ezequiel capítulo 36, verso 24, que diz assim: e vos tomarei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, essa palavra que está aqui em Ezequiel 36, verso 24, palavra do Senhor, que ele tomaria dentre as nações, dentre os países, e traria para a sua própria terra, para a terra de Israel. Então, as promessas de Deus feitas a Abraão, Isaac e Jacó se cumprindo justamente aqui em Ezequiel. Então, em 1948, realmente eles tornaram para a sua terra, e dali eles não sairão mais, porque é a palavra do Senhor, A introdução diz assim: Israel foi uma nação formada por Deus, com origem no patriarca Abraão, e com o objetivo de ser um reino sacerdotal na terra. Então esse era o objetivo, de ser uma nação sacerdotal na terra. Deveria anunciar aos demais povos a fé no verdadeiro e único Deus. Único Deus. Falhou por acabar seguindo os mesmos erros das nações e rejeitando o governo teocrático do Senhor. Não ouviu a palavra dos profetas, e por sua desobediência acabou caindo nas mãos dos homens. Então, pela desobediência, caiu na mão dos homens, seguindo outros deuses, Então, foram levados para as nações, espalhados, porque não ouviram a palavra do Senhor, dos profetas, inclusive a palavra de Jesus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ou seja, aquela palavra que Jesus transmitia, que era a palavra do Pai, eles não quiseram ouvir. E esse foi um dos motivos também pelo qual eles foram esparramados entre as nações. As principais punições sofridas foram, lá no princípio, a escravidão no Egito por 400 anos, o cativeiro na Babilônia por 70 anos e a dispersão mundial a partir do ano 70 depois de Cristo. Deus, no entanto, não rejeitou este povo para sempre, pois assumiu promessas infalíveis e as cumpria Lazará. Então Deus não volta atrás na sua palavra. Tudo que ele falou através dos seus profetas vai se cumprir. Seriam esparramados entre as nações, voltariam para a sua terra e dali jamais vão sair.
e eles vão se converter ao Senhor, né? Eles vão reconhecer o Messias na grande batalha chamada Armagedon, aonde o Espírito entrará no povo de Israel e eles reconhecerão o Messias, aquele que eles haviam traspassado, e plantearão cada um a sua parte, conforme está lá em Zacarias, capítulo 12, capítulo 13. Então, nós devemos estar sempre atentos à palavra do Senhor, meditando, né? Então, os irmãos que tiverem tempo, né, pegam, leiam lá, capítulo 12, 13 e 14 de Zacarias, que ali está uma grande revelação, está falando da conversão do povo de Israel, né, que vão reconhecer o Messias naquele grande dia. Então, essas palavras devem ser esparramadas entre as nações, né? Jesus mesmo falou a eles, né, que não ficaria ali pedra sobre pedra, né, falando do templo e falando também do seu corpo ali, né? Mas ali também se referindo no outro sentido, falando ali que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada, né? Então, eles seriam espalhados entre as nações. Então, isso se cumpriu. E nós vamos ver que está escrito realmente na palavra de Deus, né? Aqui o primeiro tópico, convido os nossos irmãos para estar meditando juntamente conosco. E fala assim, ó, o primeiro tópico diz assim: de todos os exilos do povo de Israel, qual se reveste de maior importância para a nossa fé? É uma pergunta, né? Qual? No Egito, Israel permaneceu cerca de 400 anos. Na Babilônia, Judá passou 70 anos. 70 anos na Babilônia. Isso aí nós vamos estar lendo aqui, convido para estarmos abrindo, em Atos capítulo 7, verso 6. Atos capítulo 7, verso 6. Vamos ver. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos, né? Então isso está aqui em Atos capítulo 7, verso 6, justamente pela desobediência, né? Em Jeremias 25, verso 11, vamos ler, Jeremias 25, verso 11, nos diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei 70 anos. Então 70 anos ali eles estiveram escravos ali, né, por 70 anos. Então nós vemos realmente o cumprimento, algo que já aconteceu, né, porque a palavra de Deus é infalível. Estes, todavia, não foram tão importantes e duradouros quanto a dispersão mundial, que teve início no ano 70 depois de Cristo, né? Ou seja, nos anos 70, General Tito ali, ele destruiu ali, espalhou o povo de Israel, e eles foram para todas as nações, né, esparramados a partir dos anos 70, e durou muito tempo, né? Muito tempo entre as nações, mas vindo cumprir a palavra de Deus, que eles retornariam para ali. Nós vamos ver aqui a seguir, né? A seguir, além de previsto pelos profetas, este foi profetizado por Jesus: Israel seria espalhado entre todas as nações da terra, e sua casa ficaria deserta. Vamos ler
Mateus 23, 34 a 39. Mateus 23. Mateus 23. Mateus capítulo 23, do verso 34 ao 39. Jesus dizendo aqui ao povo de Israel, naquela época, né, antes da sua morte, diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis, e a outros crucificareis, e a outros deles açoitareis, né, nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste? E tu não quiseste? Né? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, aquelas palavras que Jesus dizia ali, né, obedecendo a voz do Pai, as palavras que ele dizia, não dizia dele mesmo, mas o Pai que estava nele era quem fazia as obras. Então foi revelado aqui, né, desde Abel. Isso seria cobrado daquela geração, e foi cobrado, foram espalhados entre as nações, sofreriam, né? Mas a palavra do Senhor se cumprir-se-ia em todos os aspectos, né? Retornando para ali, mesmo após um grande sofrimento, e Deus cumprindo a sua palavra. Então isso aí que estava na boca de um profeta, né? Aquele que não ouvisse esse profeta seria extirpado entre o povo, né? Estava se referindo a Jesus ali também como profeta, né? Transmitindo a palavra do Eterno. Então isso é maravilhoso, né? E ainda convido para estarmos lendo aqui em Mateus 24, 1 e 2, que diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Que não seja derribada. Então ele avisou ali, né? Mostraram ali, mas Jesus já tinha visto ali, foi destruído aquilo ali quando? Nos anos 70 pelo general Tito, né? Cumprimento da palavra do Senhor. Aquelas palavras que Jesus transmitia era a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que ele fazia a vontade do Pai, né? Então, isso realmente é muito importante, porque nós devemos estar atentos à palavra de Deus, né? Jerusalém cairia nas mãos gentílicas até um tempo determinado. Tinha um tempo determinado. Ele ficou ali na mão dos gentios até aquele certo tempo, né? Até certo tempo determinado. Vamos ler Lucas 21. Lucas capítulo 21. Desculpa aí, meus irmãos, mas às vezes a gente demora aqui para achar tudo, né? Mas
nós vamos nos organizar melhor para que, quando a gente estiver falando, já tem alguém aqui para estar realmente aqui procurando, para não tomar muito tempo, né? Lucas capítulo 21, do verso 20 ao 24. Vamos ver. 20 ao 24. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. E os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até os tempos dos gentios se completem. Então, realmente isso aqui, estas palavras, né? Tem alguns que dizem que os gentios não estão pisando mais ali, mas o que nos mostra realmente que tem várias abominações ali ainda das nações, imagem de ídolos, esculturas, vários ritos ali, e essa terra será purificada. Na vinda do Senhor Jesus, todas essas imagens de ídolos, tudo o que existe ali hoje de abominação será extirpado, até que se complete o tempo dos gentios. Que tempo é esse? O tempo dos gentios se converterem ao Senhor, estarem buscando ao Senhor. A hora que entrar o último gentio na igreja, a pessoa que se converteu ao Senhor, então aquelas escamas que estão sobre os olhos de Israel, do povo de Deus, serão tirados. E aí se completou o tempo dos gentios. Então devemos estar realmente atentos, né? E fala aqui que eles seriam levados, né? Os judeus, o povo de Israel seria levado entre as nações, mas eles iam retornar para ali, né? Nossa profecia aqui dita pelo Senhor Jesus, né? Então que ali seria pisado pelo gentio até que se completasse o tempo dos gentios, né? Então o povo de Israel começou a retornar para ali, e isso é maravilhoso aos nossos olhos, porque nós conseguimos ver o cumprimento da palavra do Senhor. Um povo que se cumpre tudo aquilo que é dito, né? Porque foi dito pelo próprio Deus, tanto falando do povo de Israel, como falando do povo que não era povo, se referindo a nós. Mas pela misericórdia do nosso Deus, nós conseguimos, não pelos nossos méritos, mas Deus nos deu o seu Espírito para nos revelar a sua palavra, né? Então o que nós estamos fazendo é falando aquilo que está escrito, não nada de nós mesmos. Então tem muitas coisas que às vezes não dá para falar em uma simples live, um simples estudo, né? Mas dá para convidar as pessoas para meditarmos juntamente, mais profundamente, na palavra do Eterno, né? Então, aqui só a partir de 1948, Israel seria reorganizado como nação e começaria a grande restauração. Cumprir-se-ia a palavra que fala do nascimento de uma nação em um só dia, né? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode-se-ia fazer nascer uma nação, nascer
uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Cumprimento da palavra do Senhor. Vamos ler? Isaías, é o que está escrito, Isaías 66, verso 8. Vamos meditar aqui. Ver realmente se está escrito ou não está escrito, né? Não? Isaías 66, verso 8. Nos diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Então, em 1948, nasce a nação de Israel. Eles retornam ali para a sua terra e se tornam um Estado, Israel. No dia 14 de maio de 1948, deu-se o cumprimento desta importante profecia, quando a ONU reconheceu Israel como nação. Então a ONU reconheceu Israel como nação, no dia 14 de maio de 1948. Então, cumprindo a palavra de Deus, que eles iam retornar para ali. Algo que havia sido profetizado há muito tempo atrás. Falando aqui, Isaías 66, verso 8. Como tem várias profecias falando, do Messias, falando de Jesus, Jesus estava na palavra de Deus e viria transmitir essa palavra, a palavra de Deus, Então isso é maravilhoso. Cumprindo-se ali Isaías 53, falando ali de Jesus, que ia ser moído também, algo revelado na palavra de Deus. Aqueles homens ali que faziam a vontade de Deus, os profetas, Então eles anunciavam o Messias, anunciavam essas coisas maravilhosas que aconteceram e irão se acontecer muito mais ainda, até o fim dos nossos dias, Então a ONU, ela reconheceu Israel como nação no dia 14 de maio de 1948, cumprindo assim as profecias sobre a plenitude dos tempos, Plenitude ali. Aí vem aqui, vamos ao segundo tópico. Quais foram as causas dos cativeiros? E qual a razão do último ser o pior de todos? O que aconteceu a Israel? O que esperavam do Messias? Então nós vamos ver que através da desobediência, não aceitaram ali, a não ser aqueles 144 mil ali, que aceitaram o Messias, que aceitaram Jesus. Os demais foram endurecidos, conforme é um estudo amplo também ali, que devemos estar meditando em Romanos capítulo 11, Então o endurecimento deles veio em parte. Então 144 primícias ali, 144 mil primícias, receberam o Messias, aceitaram o Messias, e os demais foram endurecidos até o tempo determinado, e assim todo Israel será salvo. Está escrito lá em Romanos capítulo 11, Que esperavam do Messias? A desobediência levou este povo ao sofrimento e humilhação entre os povos. A desobediência até hoje nos nossos dias, o homem que conhece a palavra de Deus e aí não aceita mais, não quer mais seguir os passos que nos é orientado através da palavra, aí o homem vai
sofrer as consequências, né? Então convido aqui para estarmos lendo em Deuteronômio, para ver o motivo, né, pelo qual Israel foi realmente levado ao meio de outros povos, espalhados, né? Então nós vamos ver aqui cumprimento da palavra de Deus, né? Os motivos, né? Através da desobediência acontecem muitas coisas, né? Muitos. Mas Deuteronômio capítulo 4, 23 e 27. Vamos ver o que está escrito. Guardai-vos de que vos esqueçais do conserto do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem alguma, coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. Então não era para eles fazer isso, né? Escultura, imagem de coisa alguma, que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. Não era para fazer, e quanto mais adorá-las, né? Isso aí as nações, né, que contaminaram esse povo também foi para outras nações e foram contaminados por essas imagens, por esses ídolos, né? E o verso 27 nos diz assim: e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. Então a palavra do Senhor, cumprimento, né? Eles foram espalhados entre as nações e ficariam em número pequenos, poucos, conforme está aqui em Deuteronômio 4, 27, a palavra do Senhor que está dizendo. Então algo que foi anunciado desde o princípio, né? Vamos ler aqui ainda Deuteronômio 28, verso 15. 28, verso 15. Verso 15 nos diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Então Deus avisou, Deus avisa, né? Deus avisa através da sua palavra: não faça isso. E se você teimar em fazer, você vai ter as consequências, né? 63 até o 65, Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, 63 ao 65. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em vos destruir e consumir-vos e desarraigai-vos. Sereis da terra a qual saireis da terra a qual passas a possuir, né? Então nós vemos aqui realmente, né? E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos e desarraigai-vos, e sereis da terra a qual passas a possuir. 64, verso 64. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra, e nem ainda entre as mesmas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali
te dará coração tremente e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma. Então, nós estamos aqui a desobediência, porque Deus, o Criador, o único Deus Criador de todas as coisas, o Deus dos 10 mandamentos, escreveu os mandamentos com o seu próprio dedo, e que falou com Israel através da sua palavra, através dos seus profetas. Então esse Deus, ele não aceita outro Deus diante dele. Nenhum Deus nas entrelinhas. Tem muitos que às vezes usa aí a questão, tem um Deus nas entrelinhas. Deus não aceita isso. Deus é criador de todas as coisas. Pela sua palavra que saía da sua boca, fez todas as coisas. Então por isso que nós insistimos nesse ponto. Deus fez todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Deus não dependeu de um outro Deus nas entrelinhas para fazer nada. Então somente há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então Jesus falava as palavras de Deus, a palavra do Pai, aquela obra que havia lhe dado para fazer, e ele fez. Então Deus não divide a sua glória com o outro. Então Deus é Deus, e Jesus reverenciava a esse Deus, e não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Jesus, um homem, nascido de uma mulher, gerado pelo poder de Deus, pelo Espírito que veio sobre Maria. Mas vamos continuar aqui. A pior de todas as suas transgressões foi a rejeição. A pior de todas as transgressões foi a rejeição ao Messias, com inclusive a responsabilidade por sua morte. Então eles rejeitaram aquela palavra que Jesus transmitia, eles rejeitaram, que era a palavra de Deus, a palavra que vinha do Pai, que Jesus fazia conforme a vontade do Pai. Então eles rejeitaram, né? Mas vamos ler Mateus 27, 25. Mateus capítulo 27, verso 25. Que diz assim: e respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então o povo de Israel falou ali: que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. E caiu realmente. Foram dispersos entre as nações. Cumprimento da palavra de Deus que estava lá nos profetas, né? Isaías, lá no Deuteronômio. O que fez com que fossem endurecidos. Eles foram endurecidos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 7. Vamos ver o que está escrito. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Pois que, Romanos 11, verso 7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Que eleitos? 144.000. Primícias da igreja, 12 mil de cada tribo. E os demais foram endurecidos, e caiu esse sangue sobre eles. Seriam levados entre as nações, esparramados depois dos anos 70. E isso aconteceu, cumprimento da palavra do Senhor, né?
E perdesse para o povo gentil o reino, isto é, o ministério da palavra. Né? Aqui em Romanos mesmo 11 fala que o endurecimento dele foi a riqueza do mundo. A riqueza. Então a palavra chegou até nós. Mas vamos ler para ver aqui, né? E perdesse para o povo gentil o reino, isto é, o ministério da palavra. Mateus 21, 33 a 42, vamos ver? Mateus 21, Mateus capítulo 21, 33 ao 42. Que diz assim: houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. E circundou-se de valado e construiu nela um largar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro? Vinde, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deu frutos. E disse-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e maravilhoso aos nossos olhos. E é maravilhoso aos nossos olhos, né? Então, falando aqui, né, Jesus aqui expressando realmente aqui o que iria acontecer, o que aconteceu. Mateus 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas? E tu não quiseste. Eles não quiseram. Então ele enviou Jesus, Deus enviou Jesus, né, para transmitir ali a palavra do Pai, mas mesmo assim eles não quiseram. Então aquela palavra, o verbo que era Deus, que era transmitido através de Jesus, veio para que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas todos a quantos o receberam, foi feitos filhos de Deus, que não nasceram da carne e do sangue, mas do Espírito. E isso é maravilhoso. Mas está ficando bastante longo o vídeo. Mas vamos continuar mais um pouquinho aqui. Vou ler algumas partes, né? E vamos ter que parar um pouco, porque realmente
fica longo, muito longo. E os irmãos, fica enjoativo para os irmãos, às vezes, né? Aquele que não quer acompanhar, às vezes fica, né? Não atentou para a extensão da grandiosidade e o tempo da instauração do reino restaurado, né? Israel não pôde reconhecer Jesus como o Messias prometido, esperava um governo essencialmente político e que o livrasse de seus inimigos, né? Mas vamos ler aqui Isaías 2, 2 ao 4, muito importante, tudo é importante, né? Claro, mas vamos ler na palavra de Deus o que está escrito na palavra, porque o nosso objetivo aqui realmente é falar a palavra de Deus. Isaías 2, verso 2 ao 4, vamos ver o que está escrito, 2 ao 4. E acontecerá nos últimos dias que firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exaltará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foice, e não levantará espada da nação contra a nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então, isso aqui será na vinda do Senhor Jesus. Vai se firmar o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e exaltará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque dirá: porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Terceiro tópico: e por que havemos de crer que a Palestina, ou Canaã, pertence a Israel, e que este há de possuir a terra? Deus prometeu aquela terra a Abraão e a sua posteridade por eterna possessão. Por eterna possessão. Está onde? Está lá em Gênesis capítulo 13, do verso 14 ao 17. Gênesis 13, 14 ao 17. Ouvindo, pois, Abraão, o seu irmão estava preso. 14, 13, desculpa, irmãos, capítulo 13, verso 14 ao 17. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais do Mamre, que estão junto a Hebrom,
e edificou ali o altar ao Senhor. Então essa terra foi dada a Abraão e a sua descendência para sempre. Não para sempre. Foram espalhados entre as nações, sim, mas retornaram para lá, retornou, e dali jamais sairão, não sairão mais dali, porque esta terra foi dada por Deus à descendência de Abraão, Isaac e Jacó, ao povo de Deus. Quarto tópico. Já que Canaã pertence aos judeus por promessa, que tipo de punição lhes aplicaria o Senhor em caso de desobediência? Cancelaria o pacto com os patriarcas e com Davi? Como ficariam as palavras dos profetas concernentes ao reino messiânico? Rejeitaria para sempre a Israel como nação? Não. Deus não volta atrás na sua palavra. O pacto será cumprido à risca. O maior castigo aplicado a este povo é sua dispersão mundial e humilhação entre os povos gentios. As promessas do reino são incondicionais e não serão alteradas em hipótese alguma. Salmos 89, verso 30. 89, verso 30. Verso 30 ao 37. Diz assim: se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre, como a lua é testemunha no céu e fiel. Mas tu rejeitaste e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido. Abominaste o concerto do teu servo, profanaste a coroa, lançando-o por terra. Derribaste todos os meus muros, arruinaste as tuas fortificações. Então eu fui até além um pouco aqui. Será estabelecido para sempre, verso 37. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre, como a lua testemunha no céu. E fiel. Mas vamos continuar aqui. Que promessas importantes fez o Senhor ao povo após sofrer os castigos merecidos por sua rebeldia? Remover o seu cativeiro, trazê-los de volta a Canaã, convertê-lo, restaurar-lhe o reino sob o comando do Messias, além de unificar Israel. Jeremias 33, verso 14 e 17.
Ezequiel 36, 24, 36, Amós 9, 14 e 15. Vamos ler um versículo aqui. 33, Jeremias 33. Jeremias 33, 14 ao 17, nos diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falarei à casa de Israel, à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e farei juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente no trono da casa de Israel. Então, Jesus vai se assentar onde? No trono de Davi. Aquelas palavras que foram ditas a Maria ali, vai se cumprir. Conceberás, darás à luz um filho, poliado seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente. Então vai se cumprir a risca. Jesus vai se assentar no trono de Davi, em Jerusalém. Sexto tópico. Que fatos alertam-nos quanto à proximidade da vinda do Messias? A busca de uma paz definitiva com os vizinhos árabes e palestinos é possível, né? A possível mobilização das nações sob o comando da ONU, visando retirar a Israel dos territórios ocupados e principalmente de Jerusalém, deve merecer atenção da igreja. Então, aquela terra dada por Deus ao povo de Israel, a Canaã, na verdade eles querem que Israel saia dali, mas eles jamais vão sair dali. Aquela terra é de Israel. Deus deu para Israel, para o povo, para o seu povo, e eles não vão sair mais dali. Mas vai haver um conflito muito grande, né, chamada Guerra do Armagedon. Todas as nações vão querer destruir Israel, mas o Senhor vai intervir e vai destruir essas nações, porque vai ser o acerto de contas contra todas aquelas nações as quais o povo de Deus foi espalhado. O próximo evento após a remoção do cativeiro de Israel, o que estamos vivendo atualmente é o ajuntamento de todas as nações contra Jerusalém. Joel, está revelado na palavra de Deus, em Joel capítulo 3, verso 1 e 2. Vamos ver. Joel 3, 1 e 2, diz assim: Portanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharem entre as nações, repartindo a minha terra. Então, Deus vai entrar em juízo contra essas nações. E isso nós estamos atentos que irá acontecer brevemente. Zacarias 12, 2 e 3 e 9. Zacarias 12,
Vamos ver o que está escrito em Zacarias 12. 12, 2 e 3, vamos ver. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando ao do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Verso 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Essa é a palavra do Senhor. A nação que subir contra Jerusalém, contra Israel, contra o povo de Deus, vai ser destruído, despedaçado, porque é a palavra de Deus que diz. Viu? Zacarias 14, capítulo 14, verso 1 ao 4, diz assim: E eis que vem dias, diz o Senhor, que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia os seus pés estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente e para o ocidente, e será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então o Senhor será rei sobre toda a terra. Aquele bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus vem em nome do Senhor. Recebeu toda a autoridade, todo o poder de Deus, e reinará sobre esta terra, e restaurará isso para nele. Sétimo tópico e último. Como os judeus recepcionarão a Jesus? Como? Que trabalho caberá aos judeus no reino messiânico? A vinda de Jesus marca o fim do endurecimento de Israel e o tempo da salvação dos gentios. Salvos do massacre final, os restantes de Israel se desmancharão em lágrimas ao constatar que o libertador é o próprio Jesus, que eles rejeitaram. Romanos 11, 25 e 27, vamos ver. Romanos capítulo 11, 25 e 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as suas impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, brevemente isso acontecerá. Zacarias 12, versos 6 ao 10, também fala realmente da conversão de Israel. Vamos ver aqueles que eles haviam traspassado, que estará libertando eles naquele grande dia, livrando eles das nações, Zacarias 12, dos 6 ao 10. Diz assim: naquele dia porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre as gravelas, e à direita e à esquerda eles consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Como o anjo do Senhor
diante deles. Tá? Verso 9: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então vai ser destruído. Não adianta dizer que não vai ser, que vai ser destruído. Todas as nações que forem contra Jerusalém. Né? Então isso é o que está escrito na palavra de Deus. Mas vamos aqui. Haverá paz em Jerusalém? Haverá paz e Jerusalém será exaltada? Sim. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus? Zacarias 8, versos 2 e 3. Vamos encerrar também o estudo aqui. Tá? 8, 2 e 3. Diz assim: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade. Né? E o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Monte de santidade. Então está escrito aqui, Zacarias 8, verso 2 ao 3, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Então, o povo de Israel jamais sairá dali. Promessas, e eles vão se converter ao Senhor. Jesus vai livrar ele naquele grande dia, né? Dia dessa grande batalha. Todas as nações vão subir contra Jerusalém, mas Deus vai livrar aquele povo e eles vão se converter ao Senhor. Eles vão ver que aquele que eles haviam traspassado é o que está livrando ele naquele grande dia, e plantearão cada um a sua parte. Esse foi o estudo, irmãos. Desculpa pelo tempo, pouco tempo para a gente falar tantas coisas que nós temos, né? É impossível falar tudo aquilo que realmente contém na palavra de Deus, é bastante extenso. Mas paz seja convosco. Qualquer dúvida, só entrar em contato conosco que teremos o prazer de estar escutando com os nossos irmãos. Grande abraço, paz seja convosco.